Oi, Maia, boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Carol, como é que tu tá? Tu estás bem? Bem, graças a Deus. Que novidades? Comendo pipoca. Não entendi, minha filha. Comendo pipoca. Tu tá muito bem, então. É a tua dieta? Tu já tá na dieta da pipoca? Não Pipoca com água, acredito. olha. Só... Eita, meu Deus do céu. Olha o sal aí. É doce. É pior ainda. Ah, só tu mesmo, Carol. De novo, antipertensivo? Não? Não, vai ser só uma revisão para a prova de vocês. Ah, tá. Fazer uma revisão geral do que vai ser, do que vai, do que vai cair para a prova de vocês na semana que Mas vem. tu vai falar só o que vai cair na prova, né? Fazer geral, tu já começaste? É, mas Boa noite, assim, professor. Boa dá noite, seu logo Jorge. aí uma deixa das questões para com a tua onda. Tá bom. Hoje eu tô assim, ó. O que que tu tem hoje? O que que te aconteceu? Tô cansada. Mas eu quero a resposta da prova. Boa noite, dona Alcilene. Boa noite, Franciane. Tudo bom contigo? Tudo bom com vocês? Não precisa tu dar a Boa noite, resposta, não. professor. Basta tu dar as perguntas que vão cair. Tá, Carol. Carol, tá dando para ver o slide direitinho aí, que é a farmacoterapia dos fármacos cardiovasculares. Tá boa a imagem, tá bom o áudio para vocês. Professor, você vai Abaixo teu mandar áudio. esse slide também para a gente no grupo? Já tá no grupo, Jorge. Já Tá está no tudo no grupo? grupo que ele passou. Já mandei desde a semana retrasada, se não me engano, né, Carol? Quando vocês pediram. Sim. Ah, não. Esses são os slides valendo, tá? Uhum. Tu tem que falar mais alto, Juan. E agora, tá melhor o áudio? Melhorou. Tá Professor, joia. pior que realmente o senhor Oi, fala senhor. muito baixo. Tem que colocar na TV para poder assistir às aulas na plataforma. Não, não é. Eu acho que como se diz, é no momento que o fone aqui, quando o meu fone ele cai, aí eu tenho que levantar ele para poder falar no fone, assim, para o áudio sair melhor. E olha que eu já estou no volume máximo aqui. O senhor parece a Carol falando. Não Olha, Carol. mexe comigo, presta atenção. Vovô, fica quieta aí, vovô. É a idade, Jorge. Quando a gente atinge uma certa idade, igual tu e o Juan, vão diminuindo o tom de voz, Olha, entendeu? Nem com o eu sou mais microfone novo do que resolve. tu, Carol. Olha que eu sou mais novo do que Te tu. manca! Ah, tá. Tem idade para ser vovô também, igual o Jorge. Boa noite, Anne. Tudo bom? Só dá mais uns 5 minutinhos para o pessoal entrar, para a gente já iniciar, tá bom? Meu Deus, quem está batendo agora?
Então, com o teu material todo impresso já para fazer minhas anotações das questões que tu vai dar na prova. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta para ti ou para o Diga. seu Jorge. A partir do dia 29 desse mês para frente, vocês já retornam presenciais, mas vão vir todos vocês ou como vai ser? Ou vai ter uma Muita turma? gente abonou essas faltas aí. Muita gente já fez o protocolo, professor, lá Muita na... gente já abriu o protocolo para ter o respaldo de continuar não assistindo. assistir. Tá, Isso. não, só queria saber disso, para ter uma ideia. Vai Já pensando voltar, já na segunda. vai Certo. voltar algumas pessoas, Mas mas eu acho que vai dar o mesmo que está dando às quinta-feira, mais ou menos. mais ou menos a Ou um mesma pouco coisa. mais ou um pouco menos. Ah, perfeito, só para ter uma ideia, então. Seu Jorge, por alto, você acha o quê? Umas 10, 15 pessoas no máximo, no máximo? Professor, vou ser otimista. 20 quando tiver muita gente e 10 quando tiver pouca gente. Tá bom, então. Só para eu ter uma ideia. Boa noite, Maria Terezinha, tudo bom? Boa noite, Meile. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Quem que tá com esse... É o seu Carlos que tá ou é o seu Paulo? Eu, Carlos. No HTTPS Zoom. Ah, tá bom, seu Carlos. Boa noite. Bem, pessoal, boa noite. Vamos lá, iniciando, tá? A primeira parte da nossa revisão, nós conversaremos sobre a parte da farmacoterapia, tá? Dos fármacos cardiovasculares. Não se esqueçam que essa foi a nossa primeira aula, onde nós tratamos, tá? Sobre a insuficiência cardíaca congestiva, os antiarrítmicos, os fármacos para o tratamento das dislipidemias e os antihipertensivos. O que nós temos que saber aqui?
principalmente que, para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, nós temos vários tipos de fármacos, classes farmacológicas que estão envolvidos aqui nesse tratamento, desde os atenuadores que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, e aqui nós temos os inibidores da ECA, os antagonistas da angiotensina 2, os inibidores diretos da renina e os antialdosterônicos. Além disso, nós temos os digitálicos, vasodilatadores orais e venosos, os inotrópicos e os fármacos em condições especiais. Só lembrando para vocês que a insuficiência cardíaca congestiva nada mais é do que uma síndrome que representa um mau funcionamento cardíaco, aonde esse mau funcionamento pode levar a resultados danosos à estrutura do músculo cardíaco do indivíduo, provocando aqui não somente limitações físicas, como também em casos mais crônicos e mais severos, levando até o óbito do paciente. Tá? A insuficiência cardíaca congestiva, ela é resultado de um processo gradativo, ou seja, não é da noite para o dia que o paciente vai ter uma insuficiência cardíaca congestiva, mas alterações que estão ligadas a ela e que fazem com que o agravamento dela comece a elevar e comece a evoluir, tá? Fazem com que tenha que ter um grande cuidado a respeito das sinalizações que o organismo começa a apresentar, tá? Que possam gerar essa insuficiência, como, por exemplo, bombeamento insuficiente, acúmulo de sangue nas veias, que provoca o inchaço, que é o edema. Além disso, esse próprio inchaço aqui pode causar problemas respiratórios. E, por último, o cansaço que é gerado pela obstrução dos vasos e pela má circulação de sangue nos vasos, principalmente na oxigênio-terapia, levando oxigênio às células e aos tecidos, podem causar o quê? Podem causar diminuição na atividade física, tá? Levando o paciente, em muitos dos casos, à invalidez aqui. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem me pausar e me falar, professor, fale um pouco mais pausado, que aí eu vou moderando a minha voz. Aqui nesse quadro, só mostrar para vocês os tipos, os estágios da insuficiência cardíaca, como é feito o tipo da agressão que leva à insuficiência cardíaca, que vai desde a ativação neurohormonal até processo de vasoconstrição, retenção de sódio e remodelação inadequada. Tá? Dentro do tratamento farmacológico, o que é importante saber é que esse tratamento farmacológico para insuficiência cardíaca, ela é um tratamento evolutivo, ou seja, começou desde os estudos dos mecanismos de ação dos fármacos, até ensaios clínicos randomizados, até terapêuticas clínicas já estabelecidas para esse tipo de paciente. Agora, o que é importante saber é que todos os fármacos, todas as classes de fármacos que atuam, ou quase todas elas que atuam aqui para o tratamento das cardiopatias, que são os fármacos que tratam das síndromes cardiovasculares, tá? Eles sempre vão passar pelo sistema renina-angiotensina-aldosterônico. E esse sistema ele é de suma importância, por quê? Porque ele consegue controlar não somente o volume de líquido extracelular, como também na pressão arterial. Então, tomem cuidado quando vier uma questão de prova referindo-se ao sistema renina-angiotensina-aldosterônico. Por quê? Porque as duas principais funções desse sistema é qual? O controle no volume líquido extracelular e no controle da pressão arterial. Além disso, o sistema renina-angiotensina-aldosterônico, ele está ligado no eixo endócrino. Isso por quê? Porque o sistema endócrino ele também faz um controle sobre esse sistema através de dois sistemas que estão ligados a eles, que é o sistema circulante e o sistema local.
Sendo que o sistema local aqui, ele é o de maior importância, por quê? Porque é nesse sistema que a gente vê o controle e a homeostase circulatorigênica que esse sistema renina-angiotensina consegue estabelecer sobre o nosso organismo. Então, se for para perguntar quais são os dois tipos, tá, de sistemas que estão inseridos na renina-angiotensina, o primeiro é o circulante e o segundo é o local, sendo que o local é de maior expressão e de maior importância para o controle da homeostase aqui. Além disso, não se esqueçam que o sistema renina-angiotensina, ele tem como finalidade fazer a conversão, tá, ok, de duas moléculas, que é a angiotensina 1 e a angiotensina 2. E nós encontramos essas duas angiotensinas em quase todas as partes, em todos os órgãos do nosso organismo, nos pulmões, no fígado, nos rins, tá? Nós encontramos aqui a angiotensina. Tá? E essa angiotensina 1 e angiotensina 2, por se encontrarem em diversos órgãos, faz com que elas circulem, tá, pelo sangue sempre na forma ativada. E as suas estruturas, as suas principais estruturas aonde nós encontraremos elas em maior quantidade, serão nos vasos sanguíneos, no sistema renal, no sistema cardíaco, tá, nas suprarrenais e no sistema nervoso simpático aqui. Tá? E há também liberação de hormônio, que é a aldosterona, que essa aldosterona ela é liberada principalmente pelo córtex suprarrenal, a qual é estimulado pela produção de angiotensina 2. Agora, dentro dos principais grupos farmacológicos que atuam sobre o sistema renina-angiotensina, nós temos os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, que foi o primeiro grupo farmacológico a ser desenvolvido e que atua aqui. Por isso que os inibidores da ECA, uma vez ativado o sistema renina, olha o que a gente consegue encontrar em pessoas, em indivíduos normais. Nós conseguimos encontrar que esse sistema renina, ele se apresenta sempre ativado e de que forma? E aonde encontrado? Ele se encontra na forma ativada sempre na parte plasmática e tissular, tá, do nosso organismo, que faz com que a angiotensina 2, uma vez produzida, ela crie o quê? Vasoconstrição. Então, em pessoas normais, como é que tu encontra esse sistema, principalmente a angiotensina 2? A gente encontramos o sistema ativado, o sistema renina-angiotensina ativado, fazendo produção de angiotensina 2, e isso a nível plasmático e tissular, e fazendo com que haja uma vasoconstrição aqui dos vasos. Dessa forma, tá? O mecanismo principal de ação dos inibidores da ECA é qual? É atuar sobre a enzima. Uma vez eu atuando sobre a enzima conversora de angiotensina, eu não tenho produção, eu não consigo converter essa angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? E, além disso, ele também faz com que haja diminuição, impede com que haja degradação de um outro subproduto, que é qual? Que é a bradicinina. E qual é o efeito dessa bradicinina aqui? Efeito vasodilatador. Mas só que em contrapartida eu tenho produção de tosse seca aqui. Tá? Uma vez inibindo a ECA, a enzima, olha o que eu consigo fazer. Eu consigo diminuir a atuação vasoconstritora tanto em arteríolas como ventricular e faço com que tenha um aumento do efeito vasodilatador aqui dos vasos. Tá? Além disso, algumas moléculas, como no caso a vasopressina, ou até mesmo a produção de mediadores inflamatórios, como no caso do óxido nítrico, a gente consegue observar que esses inibidores da ECA, eles conseguem aqui, o quê? Eles conseguem atuar tão diretamente, tá, que fazem com que haja uma diminuição desses fatores aqui de inflamatórios, fazendo com que o efeito vasoconstritor diminua ainda mais.
Dessa forma, os inibidores da ECA, eles podem agir de três maneiras. De uma ação neurohormonal, de uma ação hemodinâmica e de uma ação trófica aqui, aonde cada uma dessas ações tem um efeito direto ligado aqui. O principal exemplo para os inibidores da ECA é o uso de quem? Do captopril. O captopril é o principal modelo a ser seguido, tá, de inibidores da ECA. Isso porque ele não é uma prodroga, perdão. Ele tem uma eliminação quase que 90% renal, tá? E a gente vê que a posologia dele pode ser variada, dependendo do caso e dependendo do início dessa insuficiência no paciente, aonde o paciente ele pode começar com doses de 25 miligramas até doses máximas de 150 miligramas aqui. Dentro dos inibidores, dentro desse início da revisão, onde a gente falou um pouco sobre o que é a insuficiência cardíaca, o que é o sistema renina-angiotensina-aldosterônico e o que são os inibidores da ECA, ficou alguma dúvida para vocês, pessoal? Tá tudo ok? Posso seguir em frente? Tá ok, professor. Hein, Alcilene, Alcione, Maia, Santa Rosa, Anne, Pode ir, professor. Jorge, seu Carlos, professor. Franciana. Tá ok, professor. Pra mim tá Tá bom. ok. Carol, tá tudo ok contigo? Dona Maria Terezinha, tá tudo bem? Meile, tá tudo ok com vocês? Beleza. Prossiga, tá O tudo certo. O segundo grupo é o grupo dos antagonistas da angiotensina 2, que diferentemente dos inibidores da ECA, esses antagonistas eles atuam diretamente sobre os receptores, tá? Que estão aonde? Que estão na angiotensina 2, que são divididos em dois tipos, o AT1 e o AT2, tá? E por atuarem sobre esses receptores, eles conseguem também não atingir, não interferir na produção e na degradação da bradicinina, tá? Por isso que a ação desses antagonistas de angiotensina 2, tá? Eles conseguem atuar de uma forma mais firme e melhor do que os inibidores da ECA. Isso por quê? Porque os receptores, tanto AT1 quanto AT2, para eles poderem agir, tá? Eles precisam se ligar com a proteína G, fazendo com que o efeito da angiotensina seja produzido ou não. Mas como eles já estão bloqueados, esses receptores não conseguem se ligar especificamente à proteína G. Fazendo com que haja o bloqueio do receptor e o efeito aqui seja mais sensível e mais específico aqui. Os principais exemplos de fármaco para os antagonistas de angiotensina 2 são quais? A losartana, a valsartana, o candesartan, que são os principais fármacos aqui ligados. Tá? O principal exemplo aqui é no caso da losartan e da valsartan. Tá? Que tanto um quanto o outro, eles são eliminados por via renal e hepática. Só lembrando para vocês, tá ok? Que a losartana, ela é uma prodroga. É diferente da valsartana, que ela não é uma prodroga, tá? O terceiro grupo são quais? Os inibidores diretos da renina, que aqui eles atuam de que maneira? Eles conseguem agir direto sobre quem? Sobre a própria renina. E essa renina, ela é produzida, tá ok? Durante no fígado, durante o processo de angiotensinogênio. E não se esqueçam que o processo de angiotensinogênio é o processo de produção da angiotensina 1 e da angiotensina 2. Se não houver esse processo de angiotensinogênio, tá? Não há liberação e não há continuação da cascata até a liberação da angiotensina 2. Então, eu preciso ter esse processo de angiotensinogênio que ocorre no fígado através da estimulação e da produção dessa renina, que faz com que haja a produção da angiotensina 1 e 2. Então, se eu perguntar para vocês em prova
qual é o principal passo para a produção da angiotensina 1 e 2, ou qual é o nome do processo de formação da angiotensina 1 e 2, é o angiotensinogênio, tá ok? Que ocorre a nível hepático através da estimulação e da produção da renina. Por causa disso, dessa produção dessa renina, é que nós temos esses inibidores diretos de renina que atuam direto por onde? Perdão, direto na produção dela, sobre a produção da renina, fazendo com que haja diminuição ou até bloqueio, tá, da cascata aqui. E uma vez havendo inibição da renina, eu não tenho produção nenhuma nem outra, não adianta ter ligação com o receptor, ligação com proteína G, que a cascata, que o esquema, a cascata não irá para frente. Tá bom? E o quarto grupo são os antialdosterônicos aqui. Os antialdosterônicos, tá ok? O principal exemplo de molécula de fármaco químico que utiliza esse mecanismo é a espirulactona. E o que eles vão fazer? Eles vão inibir, tá? Eles vão ter um efeito antagonista sobre a produção do hormônio que é a aldosterona. Uma vez inibindo a produção da aldosterona, o que vai acontecer aqui? Não vai haver recaptação, não vai haver reabsorção de sódio. E sódio é um íon, é uma molécula, tá? Que ela está presente, tá? Ok? Durante a fisiologia cardiorrenal, tá? Que faz com que haja um aumento na circulação e principalmente aumento na pressão arterial, tá? Por isso que muitos desses antialdosterônicos, como é o caso da espirulactona, eles sempre vão atuar juntamente com o fármaco antidiurético, que a gente vai ver daqui a pouco também. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui e que vocês saibam que qualquer fármaco que atue pelo mecanismo antialdosterônico, ele impede aqui, ele antagoniza aqui a produção da aldosterona. E impedindo a produção da aldosterona aqui, você não tem mais a reabsorção de sódio e também de potássio. Você começa o quê? A excretá-lo juntamente, tá? Juntamente com o tratamento conjunto com o diurético. E esse bloqueio da aldosterona ela vai ocorrer mediante sobre os receptores que estão presentes no túbulo contorcido distal. E nós já vimos que o túbulo contorcido distal ele fica em qual porção? No início ou no final do túbulo renal? Pergunto para vocês. Olha que a gente já conversou isso sobre No final. na aula passada. Hein, pessoal? No final. Perfeito, fica na parte final aqui. Então, tome cuidado com isso, porque eu posso também perguntar em que porção se encontra esse túbulo contorcido distal, se na porção inicial ou final do túbulo renal. Além disso, não se esqueçam que no túbulo contorcido distal, ele já pega, como ele pega a fração porção final, ele já absorve tudo que já foi eliminado e consegue excretar com maior facilidade do organismo. Tá bom, pessoal? Um outro tipo são os beta-bloqueadores, tá? Que a gente conversou bem sobre essa parte de beta-bloqueadores com vocês, que os beta-bloqueadores, tá? Eles têm como finalidade, dentro das doenças cardiovasculares, eles conseguem manter a pressão arterial em equilíbrio. Além disso, eles conseguem fazer esse bloqueio, essa manutenção da pressão, de que maneira? Principalmente diminuindo as cargas elétricas, ou seja, as pós-cargas elétricas, e também a pressão, tá, que ocorre no ventrículo do indivíduo. Só lembrando para vocês que
É mais específico a ação dos beta-bloqueadores em qual sistema nervoso? No sistema nervoso periférico, principalmente no simpático, aonde nós observamos a produção de que tipo de neurotransmissor? Da norepinefrina aqui. Tá? E uma vez atuando pelo sistema nervoso simpático, olha o que a gente tem. A gente tem vários efeitos que esses beta-bloqueadores podem ocasionar. Primeiro, eles podem atuar no músculo cardíaco liso, podem atuar também nas glândulas, nas células glandulares, das terminações nervosas, como também na vasculatura renal, tá? E no músculo esquelético. Não se esqueçam que quando a gente fala de receptores periféricos do sistema simpático, a gente está falando de que tipo de terminação? A gente está falando de terminação adrenérgica. E quando a gente fala de terminação adrenérgica, nós estamos falando de fármacos adrenérgicos que atuam sobre esse sistema periférico simpático, perdão. E os dois principais receptores aqui são os receptores alfa e beta, sendo que os receptores alfa, eles podem ser de dois subtipos, o alfa 1 e o alfa 2. Já os beta não, eles podem ser beta 1, beta 2 e beta 3. E os receptores, tanto os alfa quanto beta, eles atuam sobre subtipos da proteína G. E cada subtipo de proteína G vai ter um efeito farmacológico sobre estruturas do nosso organismo, sobre nossos órgãos e sobre as nossas células. Tá? Lembrando para vocês que os receptores beta-1, eles conseguem atuar principalmente, por quê? Porque eles atuam com maior especificidade e maior finalidade sobre o débito cardíaco, fazendo com que esse débito aumente. Além disso, aumentando o débito cardíaco, eu consigo fazer com que haja uma maior fração, ou seja, uma maior ejeção, circulação de sangue, tá, para o coração, fazendo com que a minha frequência cardíaca também aumente. E causa também o que? Aumento de lipólise, ou seja, de material lipídico aqui, tá? Diferente dos beta-2, que eles já causam o quê? Maior relaxamento visceral, a lipólise continua sendo aumentada, mas só que aqui essa lipólise ela vai ocorrer principalmente pela secreção da renina a nível renal, liberação de estaminas e de mastócitos e dilatação principalmente do quê? Das artérias do músculo liso. Tá? E essa dilatação do músculo liso ela se faz importante durante os dois principais processos, que é a glicogenólise, tá? E a gliconeogênese, que é a produção da molécula e da síntese de glicose para a geração de energia, de ATP no organismo do indivíduo. O principal exemplo, os principais exemplos aqui de beta-bloqueadores é o carvedilol e o nebivolol. Só lembrando para vocês que o carvedilol ele não é uma prodroga diferente, tá? Só que, se a gente for analisar e ver o tipo de mecanismo de ação entre o carvedilol e o nebivolol, o que a gente observa? Que o carvedilol ele é um beta-bloqueador seletivo aqui, tá? Onde ele consegue atuar como bloqueador alfa-adrenérgico e também com efeito antioxidante. É diferente no nebivolol, porque o nebivolol, ele além de ser um beta-bloqueador, ele consegue ser um beta-bloqueador tanto para receptores beta-1 quanto para receptores beta-3 agonistas, ao qual eles vão causar um efeito vasodilatador, tá? Por ação direta do que? Do óxido nítrico. E também apresenta uma ação antioxidante. Tá bom? Além disso, hoje no mercado, principalmente quando a gente fala dos novos beta-bloqueadores que estão entrando hoje na terapia para doenças cardiovasculares, nós observamos que esses beta-bloqueadores, eles conseguem atuar de uma forma mais em conjunto e atuam de forma mais concomitantemente sobre quais tipos de receptores? Alfa-1, beta-1 e beta-2, sem haver o quê? Redução de efeitos colaterais, ou seja, os efeitos continuam existindo, mas em contrapartida, o efeito farmacológico ele consegue ser atingido de uma forma mais específica e mais direta aqui, por conta dessa seletividade de ação que vai ocorrer sobre os receptores.
Dentro dessa parte de beta-bloqueadores, ficou alguma dúvida para vocês? Como também ficou alguma dúvida para vocês a parte de antialdosterônicos, como também a parte dos inibidores da renina, que eu falei anteriormente? Tá tudo tranquilo? Posso dar continuidade ou querem perguntar alguma coisa para mim, meninos e meninas? Hein, pessoal? Tá tranquilo. Tá? Agora, depois dos beta-bloqueadores, um outro tipo que nós temos são os digitálicos. E esses digitálicos nada mais são do que glicosídeos esteroides de ação cardioativa. Por isso que eles podem ser inotrópicos e eletrofisiológicos, tá? E o que significa inotrópicos e eletrofisiológicos? Porque eles conseguem atuar através de mudanças de cargas iônicas, atuando sobre a eletrofisiologia do estímulo que vai atuar para o funcionamento da bomba cardíaca que atua sobre o músculo cardíaco. E os principais representantes são quais? A digoxina e a digitoxina, sendo que tanto um quanto o outro vão ter maior ação inotrópica. Por quê? Porque eles conseguem disponibilizar uma maior quantidade de íons cálcio, havendo uma maior topomiosina, ou seja, atuam com maior frequência na miosina, que é um músculo que faz parte da constituição do músculo esquelético cardíaco, e atuam mais facilmente aqui, tá? Na interação com actina e miosina, que fazem essa estruturação do músculo cardíaco, tá bom? Não esquecendo que os digitálicos, eles conseguem atuar, por ter uma ação inotrópica, eles conseguem atuar de forma mais afim, tá? Fazendo com que haja uma inibição, principalmente de moléculas de sódio e potássio, fazendo com que haja, tá? Uma entrada, tá, maior aqui de quê? De cálcio. Isso por quê? Porque tem uma enzima que é a sódio-potássio ATPase, que é responsável pelo transporte de sódio e potássio, nessas trocas de sódio e potássio para a célula cardíaca, que ela é impedida, ou seja, há o impedimento do efluxo, ou seja, da saída de sódio. E em contrapartida, eu estou fazendo com que entre cálcio aqui, fazendo com que a eletrofisiologia aqui da musculatura seja melhor estabelecida e havendo uma maior bombeamento aqui. Isso porque vai haver o quê? Uma maior abertura desses canais de cálcio. Aqui só mostrando aqui as propriedades farmacológicas da digoxina e da digitoxina, tá? Onde a gente observa que é uma grande diferença, principalmente quando a gente fala da via de absorção, tá ok? E do tempo de meia-vida plasmático de um fármaco para outro. Lembrando que a digoxina, ela tem um tempo, uma absorção de quase 75% por via oral e um tempo de meia-vida que vai de 36 a 48 horas. Diferente da digitoxina, que a absorção dela por via oral é quase 100%, ou seja, o que você está ingerindo, absorvendo, quase tudo que está sendo absorvido, está sendo ingerido, perdão, vai ser o que é absorvido. Só que o tempo de meia-vida plasmática já é o mais extenso em comparação à digoxina, que é de 4 a 6 horas aqui. O outro tipo são os vasodilatadores, que eles podem ser de dois tipos, orais e venosos. O primeiro, que é os orais, que é representado pela hidralazina, esses vasodilatadores orais, eles conseguem atuar de que forma fisiológica? Eles conseguem atuar principalmente havendo uma redução, tá, na pós-carga do ventrículo esquerdo, fazendo com que haja tal que aumento principalmente no débito cardíaco, tá? E havendo com que haja uma retenção um pouco maior de líquido aqui, principalmente nos membros inferiores. Além disso, tá?
por atuarem por esse mecanismo daqui, eles conseguem com que haja, tá, um melhor relaxamento na musculatura lisa. Por quê? Porque eles atuam de forma mais específica sobre a miosina, fazendo com que haja esse relaxamento na musculatura do tecido esquelético cardíaco aqui. Isso no caso da hidralazina. No caso dos nitratos, que são os mais novos vasodilatadores, esses nitratos, tá, esses compostos à base de nitrato, eles atuam, sob a ativação da guanilciclase. Atuando sobre a guanilciclase, eles fazem com que haja uma diminuição do óxido nítrico, tá? E com isso, fazem com que haja uma inibição também do quê? Da própria pressão arterial aqui. Agora, quando a gente fala de vasodilatadores venosos, que é o principal exemplo de fármaco aqui é o nitroprussiato de sódio, esse nitroprussiato de sódio ele tem uma ação mista, ou seja, ele pode atuar tanto inibindo o óxido nítrico, tá? Ou atuando também por uma interferência ativando de forma a guanilciclase. E fazendo essa ativação da guanilciclase, eu consigo fazer com que haja um melhor relaxamento do tecido muscular cardíaco do indivíduo, fazendo com que ele relaxe mais facilmente aqui. E o outro grupo são os inotrópicos, que eles são mais utilizados principalmente na fase aguda da insuficiência cardíaca, onde a gente tem aqui vários grupos de fármacos que atuam como inotrópicos, como os agonistas beta-1, os inibidores da fosfodiesterase, os sensibilizadores de cálcio, e aqui a gente tem o caso da adrenalina e da noradrenalina, que eles conseguem atuar principalmente porque eles têm ação agonistas beta-1, principalmente beta-1 adrenérgicos, aonde eles se ligam com maior facilidade à proteína G, que no transcorrer, e uma vez se ligando à proteína G, ela se desloca por toda a membrana e faz com que, atuando a adenilciclase, que é o meu segundo mensageiro, atuando e ativando sobre o segundo mensageiro, olha o que acontece aqui. Eu consigo fazer com que haja um aumento do MPC cíclico, a abertura de canais de cálcio, tá ok? E faz com que chegue mais facilmente cálcio nessa célula, fazendo com que haja uma melhor fosforilação aqui. Tá? Já no caso dos inibidores de fosfodiesterase, eles fazem com que haja um impedimento da degradação de MPC cíclico, ou seja, fazem com que esse intermediário aqui não seja degradado tão facilmente. Tá? Já é um pouco diferente dos agentes sensibilizadores de cálcio, que esses sensibilizadores de cálcio, eles atuam fazendo com que haja uma preferência, uma preleção aqui pela ação dos íons cálcio, aumentando ainda mais a interação com a miosina, fazendo com que haja um melhor relaxamento da musculatura cardíaca aqui. Os principais exemplos de ionotrópicos são quais? A dobutamina e a dopamina, aqui, que são mais utilizados aqui. Bem, pessoal, dessa parte de cardiovasculares, ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa? Ou está tudo certinho? Hein, pessoal? Tudo certo. Tá, jóia. O que a gente tem que... Agora, da parte de... a parte de antiarrítmicos, o que a gente tem que saber? Tá? Principalmente, 3 coisas a gente vai ter que falar de antiarrítmico. Primeiro, não se esqueçam que o coração ele é um órgão composto principalmente de fibras que elas têm grande contratilidade. Por quê? Porque dentro desse processo de relaxamento e de contração, que são os 2 movimentos que o músculo cardíaco faz, ele é composto por um sistema de células e fibras especializadas que recebem constantemente impulsos elétricos que fazem com que essa bomba cardíaca entre em funcionamento, tá? Através do nó sinusial atrial e do nó atrioventricular.
Só que, tá? Quando os batimentos, principalmente quando os batimentos da bomba cardíaca se encontram em função anormal, olha o que pode ocasionar. Pode ocasionar hipóxia, inflamação, isquemia e agressão também por fármacos, tá? São outras vias e meios de fazer com que esses batimentos se tornem anormais. Além disso, alterações eletrofisiológicas, como, por exemplo, reentrada de íons ou também anormalidades que podem ser geradas no potencial de ação e alterações na automaticidade, fazem com que essa bomba cardíaca pare de funcionar de forma normal aqui. Essa é a primeira questão. A segunda questão são os tipos de fármacos que vão atuar como fármacos antiarrítmicos. E aqui são 4 classes que são derivadas, tá? Que fazem a função de antiarrítmico. Então, prestem atenção nisso, porque se eu perguntar para vocês quantas classes fazem parte dos fármacos antiarrítmicos, são 4, sendo que cada fármaco antiarrítmico tem a sua função e a sua especialidade. Primeiro, os de classe 1, eles atuam diretamente sobre o bloqueio dos canais de sódio. Os de classe 2, eles são beta-bloqueadores. Os de classe 3, eles conseguem retardar a repolarização, por via o quê? Bloqueio de canais de potássio. E classe 4, eles bloqueiam os canais de cálcio. Então, tomem muito cuidado nos tipos de ação que cada fármaco, com que cada classe de fármaco antiarrítmico tem, tá? Porque eu posso perguntar para vocês um exemplo, como, por exemplo, esse daqui do desenho daqui, tá? Aonde vocês tenham que me dizer, dentro das 4 classes de fármacos aqui, qual é a ação de cada fármaco, tá? Sobre a bomba cardíaca, tá? Então, tome cuidado com isso, não vão me fazer confusão, pelo amor de Deus, tá bom? E cada um deles, cada fármaco aqui, como no caso da mildarona, ela tem seu efeito, isso porque a mildarona foi o primeiro fármaco antiarrítmico a ser produzido, tá? Além dele, tá? Nós temos o propanolol. Não se esqueça que o propanolol, além de ser um fármaco antiarrítmico, ele também é um beta-bloqueador, ou seja, ele tem atuação, ele é de classe 2, porque ele consegue diminuir a condução do átrio ventricular, diminuindo a frequência ventricular aqui. O verapamil, que é um antagonista de cálcio. Aí vocês vão ter que me dizer se ele é um antagonista de cálcio, qual é o tipo de classe que ele é, 1, ou 2, ou 3, ou 4. Tá? Não se esqueçam que no caso daqui, o verapamil, tá? Como ele é um bloqueio de canal de cálcio, pessoal, ele é de classe 4, não se esqueçam disso. Tá? Tem um monstro, eu voltei para mostrar para vocês. Tá? Adenosina, tá? Que ele é um nucleosídeo, que ele atua principalmente aqui sobre os canais de potássio, tá? Conseguindo ativar sobre os canais de potássio aqui, tá? Havendo diminuição na entrada de cálcio também. Agora, dentro dessa parte de antiarrítmico, ficou alguma dúvida para vocês? Posso dar prosseguimento ou está tudo ok? Prossiga. Beleza. O outro grupo aqui são os antihipertensivos, tá ok? Dentro da parte de antihipertensivos, tá? Não se esqueçam que esses antihipertensivos, eles conseguem controlar o quê? A pressão arterial do indivíduo, tá? Aonde ela pode ser controlada tanto pelo sistema renal, como também pelo sistema cardiovascular, aonde também a gente observa que tem influência do sistema neural e também do sistema endócrino.
E dentro da fisiopatogenia da hipertensão arterial, a gente pode ter desde alterações hemodinâmicas até alterações no mecanismo neural e sobre também o sistema renina-angiotensina. Então, tomem cuidado que eu posso fazer alguma pergunta em cima dessa fisiopatogenia da hipertensão arterial. Tá? Além disso, quem controla a ação e a fisiopatogenia da hipertensão arterial é o sistema nervoso simpático, através das ações que estão estabelecidas tanto nos receptores alfa como beta-adrenérgico. Então, olhem também isso com atenção. O que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Dentro dos fármacos antihipertensivos, tá ok? Os 5 principais mecanismos de ação para os fármacos antihipertensivos vão desde os vasodilatadores direto, aos bloqueadores de canal de cálcio, aos inibidores da ECA, aos antagonistas da angiotensina 2 e aos inibidores direto da renina. Tá? Esses são os principais mecanismos de ação que os antihipertensivos, tá, fazem uso, tá, são utilizados para a diminuição, para o controle da hipertensão. Dentro dos vasodilatadores diretos, nós temos o quê? O que a gente já conversou anteriormente, no caso da hidrolazina, que controla o quê? É a entrada do quê? De cálcio, fazendo com que haja o quê? Relaxamento. Primeiro mecanismo. Os antagonistas dos canais de cálcio, eles vão atuando de que forma? Como bloqueadores dos canais de cálcio, ou seja, atuando sobre os bloqueadores de canais de cálcio, eles fazem com que haja o quê? A célula muscular lisa, ela consegue ficar melhor relaxada aqui, tá? Os inibidores da ECA, que a gente já conversou anteriormente, que eles atuam que inibindo a enzima conversora de angiotensina, e com isso não há conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2. Os receptores, antagonistas de receptores de angiotensina 2, principalmente os AT1, que eles atuam aqui antagonizando a ação da angiotensina 2, bloqueando os receptores AT1, e com isso não há que não ocorre a vasoconstrição e nem a produção do hormônio aldosterônico. Então, preste atenção e tome cuidado com isso. Os inibidores da renina, que eles atuam inibindo a renina, fazendo com que haja o quê? Diminuição na produção dessa angiotensina 2 aqui. E no terceiro e último, que são os fármacos para o tratamento das dislipidemias, o que nós temos que entender? Que esses fármacos aqui, eles foram, tá? Só passando essa parte daqui, entrando na parte da farmacologia, tá? Eles foram desenvolvidos principalmente para isso aqui, para atuar sobre as dislipidemias, ou seja, tá? Por quê? Porque as dislipidemias são um fator considerante aqui, principalmente para efeitos de morbimortalidade para as doenças cardiovasculares. E os principais agentes que estão representados aqui são os agentes hipoperemiantes, principalmente as estatinas, os fibratos e as niacinas. Sendo que as estatinas são o principal grupo daqui que eles conseguem reduzir e controlar os valores, tá, dos lipídios aqui, do colesterol e das suas frações lipídicas, como no caso do LDL, do triglicerídeo e do HDL. Tá? Mas de que forma eles conseguem fazer? Eles conseguem fazer essa sua ação através da diminuição da fração do LDL, da baixa proteína. Tá? E como ele consegue fazer isso? Eles conseguem fazer isso inibindo, tá, uma enzima que se chama de hidroximetilglutaril coenzima A. Uma vez inibindo a hidroximetilglutaril coenzima A, eu não tenho formação de quê? Eu não tenho formação do mevalonato. E esse mevalonato é uma molécula importante
para a produção não somente do colesterol, como também de outros tipos, tá? De frações ligadas ao colesterol, como proteínas isoprenóides, proteínas, tá? Generalizadoras, proteínas também farnelizadas, tá? Farnelizadas, que são e que fazem a constituição das outras moléculas derivadas do colesterol, tá ok? E uma vez atuando pela hidroximetilglutaril com enzima A, olha o que acontece. Eu consigo diminuir de forma intracelular o colesterol, consigo fazer com que haja liberação de fatores transcricionais que são importantes para a síntese desse colesterol, consigo também fazer com que haja uma melhor síntese na expressão de moléculas de membrana, atuam de forma mais direta sobre os receptores, principalmente de LDL, fazendo com que esse LDL seja degradado, e atuam também sobre lipoproteínas circulantes, tá? Não somente como o LDL, como também o VLDL e os quilomicrons aqui. Aqui mostrando para vocês a atuação das estatinas aqui sobre os quilomicrons e sobre as frações do colesterol, no caso o LDL, o IDL e o LDL. Tá? Além disso, as estatinas, por atuar inibindo a hidroximetilglutaril com enzima A, olha o que eles conseguem também fazer. Eles conseguem também diminuir a produção de radicais, principalmente isoprenil, que são radicais livres aqui. Por quê? Porque eles ativam, fazem com que haja atuação e ativação de proteínas que vão atuar sobre essa enzima, fazendo com que haja diminuição do óxido nítrico, diminuição também do LDL e do triglicerídeo. Então, se eu perguntar na prova para vocês mecanismo de ação dessas estatinas, não vão se esquecer que a principal dela é a inibição da hidroximetilglutaril com a enzima A. E, por conseguinte, olha o que vai acontecer também. Eu vou ter o que também? Diminuição, depressão de colesterol intracelular, liberação de fatores transcricionais, síntese e expressão da membrana celular e a atuação dos receptores para a captação desses receptores de LDL circulante. Aqui é só dos exemplos da simvastatina com a rosuvastatina e da atorvastatina. Aqui. Bem, pessoal, dessa parte de doenças cardiovasculares, antiarrítmos, fármacos para dislipidemia e para hipertensão. Ficou alguma dúvida para vocês? Hein, pessoal? Nessa nossa revisão? Não, já deu para entender. Tá? Agora, no último tópico nosso da revisão, que é a parte da farmacoterapia, tá? Dos distúrbios renais. Está todo mundo vendo aqui o slide aqui de distúrbios renais? Sim, tá. Tá. O que a gente tem que entender sobre a questão do sistema renal? Que esse sistema renal, ele regula não somente a perfusão dos tecidos, como também eles conseguem atuar sobre a homeostasia do volume e do tônus vascular. Atuando sobre a homeostasia do volume e do tônus vascular, eu posso ter várias respostas que podem estar diretamente ligadas a estímulos ambientais que acometem o indivíduo, o paciente. Um deles é o edema, tá? E na terapia farmacológica, esses diuréticos, que são os fármacos que vão atuar sobre o sistema renal, olha qual é a principal função. Eles vão atuar aumentando o débito e o volume urinário e fazendo com que haja excreção de eletrólitos aqui. Além disso, existem 4 tipos de mecanismos para os fármacos diuréticos, que vão atuar sobre o sistema renal, principalmente sobre o túbulo renal aqui. Não se esqueça que são quais? Os inibidores da anidase carbônica, os de alça, os tiazídicos, tá? E os poupadores de potássio, ou também os também chamados e denominados de poupadores osmóticos. Cada uma dessas classes tem suas características.
Nos inibidores da anidrase carbônica, que o principal fármaco aqui de exemplo é a acetazolamida, eles vão atuar onde? Eles vão atuar impedindo a reabsorção de sódio, tá? Por quê? Porque eles conseguem inibir a anidrase carbônica. E essa enzima, a anidrase carbônica, que faz com que haja absorção de sódio. Uma vez impedindo a ação da enzima, não tem reabsorção de sódio. Só que eu chamo a atenção de vocês para uma situação aqui. O paciente que faz uso, e prestem atenção no que eu vou falar, o paciente que faz uso desse tipo de fármaco, em que estado ele vai se encontrar? Ácido, em acidose ou em alcalose? Ele vai se encontrar em quê? Em acidose, tá? Então, por conta disso, ele faz com que haja o aumento do bicarbonato de sódio, corrigindo esse equilíbrio ácido-básico, tornando-se o quê? Hein, pessoal? Ah, vocês já esqueceram, a gente falou isso na aula, pessoal. Vamos lá. Relembrando para vocês, exemplo, paciente que tem insuficiência cardíaca, tá? Esse paciente, ele se encontra em qual estágio, em qual característica no desequilíbrio ácido básico? Ele se encontra em alcalose metabólica. Uma vez usando, tá, acetozolamida, tá, que ele vai atuar sobre a anidrase carbônica, ele vai se encontrar, ele vai fazer com que haja correção desse equilíbrio ácido básico, se tornando o quê? Ácido, ou seja, ele vai gerar uma acidose metabólica aqui, tá? Não se esqueçam disso. Isso aí, tá certo. O outro grupo são os diuréticos de alça. Esses diuréticos de alça, eles atuam de que maneira? Eles conseguem diminuir a reabsorção de sódio, tá? Por quê? Porque eles atuam inibindo, bloqueando principalmente o cotransportador, que é o NKCC2. Uma vez atuando sob o bloqueio desse cotransportador, eu consigo fazer com que haja o aumento e a excreção de outros íons, como no caso o sódio, o cloro, o cálcio, o magnésio, tá? Faz com que haja também uma diminuição na reabsorção de água, principalmente a nível de túbulo coletor, aumentando assim a sua eliminação no organismo e também ao aumento na excreção de potássio aqui do indivíduo. Ela é muito utilizada, esses diuréticos de alça, principalmente para pacientes que são renais ou cardíacos. O principal exemplo daqui é a furosemida, que no caso da furosemida, por ser um diurético de alça, ele consegue aumentar a excreção de íons de água, fazendo com que haja um aumento no volume urinário e uma diminuição no débito cardíaco do indivíduo. Tá? Aqui mostrando só a farmacocinética da furosemida, tá? Para vocês terem junto com a bumetanida, que é um análogo dela. Já nos diuréticos tiazídicos, que são os fármacos diuréticos de primeira linha, que são utilizados, tá, com maior uso, maior percentual de uso, não se esqueçam que esses diuréticos tiazídicos, eles atuam bloqueando um cotransportador que é o NCC. Atuando sobre o NCC, que é esse cotransportador, olha o que a gente vai observar. Vai acontecer alterações não somente na concentração de eletrólitos, e essa alteração de concentração de eletrólitos leva com que o indivíduo também o que perca, tá, através do mecanismo de excreção, íons, tá, como no caso do magnésio e do potássio aqui. O principal exemplo de fármaco para o diurético, para o mecanismo de diurético tiazídico é qual? A hidroclorotiazida. Tá bom? Aqui só fazendo aqui uma comparação da hidroclorotiazida com a clortalidona,
tá ok? Que a hidroclorotiazida ela é muito mais utilizada para pacientes que são hipertensos do que para pacientes renais. Isso por quê? Por causa principalmente do seu tempo de meia-vida e da duração de ação de um fármaco para outro. E por último, a gente tem os diuréticos poupadores de potássio, ou também chamados de diuréticos poupadores osmóticos aqui, que eles podem atuar de duas formas, ou sendo antagonistas da aldosterona, ou fármaco que inibe diretamente os canais de sódio renal aqui. Tá? O principal exemplo aqui é a espironolactona, que ele nada mais é do que um bloqueador de receptores de aldosterona, tá? E sendo um bloqueador de receptor de aldosterona, ele consegue inibir não somente o receptor androgênico, como também os receptores mineralocorticoides, tá? Fazendo com que o seu efeito seja mais específico e mais rápido, tá ok? Principalmente aqui, tá no bloqueio e na reabsorção e na inibição dessa reabsorção de sódio que vai ocorrer aqui. Não se esqueçam também que um paciente que faz uso, tá, de espirulactona, que é um poupador de potássio, ele vai se encontrar sempre em que quadro, em que estágio, em que desequilíbrio ácido básico, em acidose metabólica. Não se esqueçam disso. Bem, meninada, do que eu tinha que falar da parte de diuréticos, tá? É isso que eu tinha que falar para vocês a respeito, tá? Dos mecanismos e dos tipos de fármacos diuréticos, tá? Ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa para mim? Ou tá tudo certinho? Tá tudo certo. Em Alcione, Maia, Cláudia, Débora. Tudo certo, professor. Tá joia. Cláudia, manda uma mensagem para mim. Eu preciso falar contigo no privado, filha. Manda uma mensagem para mim, por favor. Tá bom? Ok, professor. Tá joia? Ok. Tá? Tá, beleza. Bem, meninada, a prova não tá difícil já. É a terceira vez que eu volto a falar a mesma coisa para vocês. Está acessível, tá dentro do que a gente conversou. Ah, começou tu já, Carol. Tá bom? Imagina, Então, por essa revisão ela tá. deve estar um mel. Tá bom? Então, dê uma lida no material, olhem as videoaulas, tá ok? Essa aula de revisão eu devo estar postando no mais tarde amanhã de manhã, já estará postada na plataforma e no canal do YouTube, para vocês seguirem, tá ok? E lerem ela, tá bom? Tá? E boa prova para vocês, tá ok? Vamos tá? precisar. Ah, boa noite. Relaxa. Tá bom, Tá, boa noite. Boa noite para vocês, bom descanso, tá? Boa noite, boa semana de prova para vocês, tanto na minha prova quanto nas outras provas também. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, Boa noite.